A história começa à noite em um clã, onde um jovem chora pela perda de sua mãe. Seu pai pede para ele parar de fazer escândalo e manda que ninguém vaze a informação que sua esposa morreu e diz que não buscarão vingança. Deixando seu filho Baikli irritado, seu pai fala que é pro bem do clã e manda ele não ir atrás de vingança. Baikli pergunta como ele pode fazer isso e que tipo de homem não vinga a morte da sua esposa. Depois disso, Baikli decide abandonar o clã, prometendo que vai ficar forte o bastante para ninguém menosprezar ele, que vai criar uma seita, construindo sua própria força. E todos os envolvidos e omissos na morte de sua mãe irão pagar caro, mesmo que demore décadas. Então 12 anos se passam. Alguém pede perdão para a Aliança Murim. Ele diz que dará qualquer coisa que ele quiser. E afirma que é uma oferta justa. Baikli fala que quer algo. O guerreiro pergunta o que era. Baikli diz que é a sua vida, a sua vida. O guerreiro fala que essa piada não é engraçada. Baikli diz que se ele não quer dar de boa vontade, então iria tomar a força. O guerreiro grita que vai cortar ele até não restar nada. Caramba, a sua boca é tão nojenta quanto o seu rosto, Diz Baikli enquanto golpeia por trás, fazendo ele afundar no chão. Mas ele surge da fumaça afirmando que vai pegar a cabeça de Baikli como troféu. Mas com um corte, Baikli corta ele ao meio. Saindo da propriedade em chamas, ele é recebido por uma subordinada que entrega uma mensagem. Baikli agradece e diz que ela deve ter esperado muito, mas ela fala que não foi muito tempo. Baikli lê a mensagem e escreve algo, então esse era o fim. Baikli está oficialmente aposentado. Ela pergunta se Baikli vai voltar para sua cidade natal. Ele afirma que sim. Ela questiona se quando aposentar ela poderia visitar ele. E Baikli diz que pode ir quando quiser. E ela pergunta onde era a sua cidade natal. E ele fala que era a província Umbei no condado Ualon. Então vamos para a chegada de Baikli à sua cidade natal. E começa a lembrar do começo, quando abandonou o seu clã e se juntou à Aliança Murim. E depois de 12 anos conseguiu subir para o posto de capitão. Então finalmente estava pronto para fundar a sua seita. Ele tinha economizado o suficiente e o momento perfeito surgiu uma propriedade para comprar e pensa que os céus estão ajudando ele. O barqueiro pergunta se era boa notícias. E Baikli se desculpa pela empolgação. Ele explica que comprou uma propriedade e estava indo fundar a sua seita. Mas o barqueiro começa a cochichar que a única propriedade à venda era assombrada. Baikli pergunta o que ele estava dizendo. Mas ele diz que não era nada e deseja boa sorte. Baikli agradece e fala que era só um contrato, então não tinha como dar errado. Mas ao chegar ele fica chocado. A propriedade estava completamente abandonada. O vendedor diz que era bem espaçosa. Entretanto, Baikli pergunta se ele estava tentando roubar ele na cara dura, mas o vendedor pede para olhar primeiro antes de decidir. Baikli diz que aquele lugar parasse abandonado há séculos. O vendedor fala que vai explicar enquanto mostra o lugar. O lugar tem 45 quartos e 5 campos de treino. Baikli pergunta qual seita tomava conta desse lugar, mas o vendedor não sabe e diz que era um seita ancestral. Mas diz que é um bom lugar para fundar uma seita. Baikli concorda e pergunta qual era o problema. O vendedor diz que não era nada, só que todos os donos anteriores morreram de ataque cardíaco. Os rumores falam que morreram à noite depois de comprar a propriedade. E nem exorcistas conseguiram ajudar. E você tá tentando me vender isso? Pergunta Baikli com um tom de ameaça. O vendedor diz que esse era o motivo de ser tão barata e que podia baixar mais o preço. Então Baikli fala que ele podia ter dito isso antes e entrega o dinheiro. O vendedor entrega a escritura. Quando Baikli pega, aparece uma mensagem de sistema, causando um arrepio em Baikli. O vendedor pergunta o que ele tem, mas Baikli afirma que não era nada.
Então o vendedor saiu dizendo que se ele sobreviver à noite era para encontrar ele amanhã. Após sair, Baikli dá um grito de satisfação e que agora só faltavam os discípulos. Mas primeiro tinha que limpar o lugar. Após uma faxina geral, faltava só o salão principal. Mas ao abrir as portas ele encontra uma espada. Ele questiona se o dono anterior tinha esquecido de levar. E diz que poderia vender por um bom preço, mas ao tirar da bainha todo lugar fica branco. E aparece uma mensagem do sistema dizendo que ele era o melhor avaliado entre todos. Mas de repente, ele é atacado. O sistema diz que vai ajustar a dificuldade. Enquanto Baikli pensa que esse era o motivo dos outros donos morrerem e que a bala deve ter saído daquele canhão de mão. O sistema avisa que a dificuldade subiu para extremo. Baikli diz para ele vir com tudo. O canhão começa a atirar, enquanto Baikli bloqueia os ataques com a espada. Mas quando pede para continuar, Baikli percebe que a espada estava igual queijo suíço. Então ele começa a desviar até chegar num ponto que a arma não alcança. Ele diz que pode recuperar o fôlego, mas com a espada desse jeito, ele não poderia continuar. Então o sistema manda uma nova espada. Baikli fala que o sistema estava sendo gentil. Ele para analisar algo e percebe que se a arma não atira naquela direção, então estava protegendo algo na direção oposta. Então surge mais armas, pegando Baikli de surpresa. Elas fazem uma chuva de balas. Baikli corta todas as balas, mas as balas começam a atingir ele, deixando Baikli nervoso. A situação dele piora quando a sua espada quebra no meio, quando a bala chega perto da sua cabeça, gerando uma explosão. Baikli consegue escapar usando o passo fluido lunar e avança com o campo fantasma, preparando o corte crescente. Ele avança, contudo, atingindo o objeto que estava sendo defendido, destruindo o objeto, fazendo ele voltar para a realidade. Mas ele não abaixa a guarda, até que percebe que a espada está quebrada. O sistema avisa que o teste foi concluído. Baikli nota que a propriedade tinha mudado. O sistema diz que ele passou no teste de proeza marcial e que todas as funções da propriedade foram para o nível máximo. E entrega uma espada para Baikli. Ele aceita de bom grado. O sistema pede para ele escolher um nome para a propriedade. Então nomeia a seita de Seita dos Céus Justos e recebe uma marca na mão. Baikli pede para o fantasma ou espírito se revelar. Mas o sistema diz que está começando o sistema da seita, deixando Baikli surpreso.